19. Henri Bergson. 18 de outubro de 1859 e 4 de janeiro de 1941. Filósofo francês que desenvolveu a intuição como método filosófico e descreveu o tempo como experiência subjetiva. Talvez mais que qualquer pensador no período entre as duas guerras mundiais, Bergson teve sucesso em fazer ideias complexas se tornarem amplamente populares. Ele foi o primeiro superstar internacional da filosofia. O primeiro autor best-seller de textos filosóficos. Antes de Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre ou a J. Ayer, Bergson levou a filosofia para o público. Como Christian Wolff, de 1679 a 1754, fizera na Alemanha do século XVIII. A palestra de Bergson na Universidade Columbia, em 1913, reuniu uma multidão tão grande que causou o primeiro engarrafamento de que se tem registro na Broadway, em Nova York. A popularidade internacional de Bergson não servia somente para mostrar o poder de suas ideias. Ela foi também um testamento para a audácia intelectual do que podia ser chamado de classes educadas da época. Seu trabalho mais popular, A Evolução Criadora, apareceu primeiramente em 1907, mas em 1918, ela já tinha passado por 21 edições, um feito impressionante para um texto filosófico difícil que exigia do leitor não apenas um entendimento da teoria da evolução de Charles Darwin, mas também uma habilidade em seguir argumentos metafísicos detalhados. A coragem de um filósofo em face de Vichy. Bergson desfrutou das vantagens de ter nascido de uma mãe inglesa e um pai francês, alcançando com facilidade prática as duas línguas. Ele escolheu, fatidicamente, adquirir a cidadania francesa. Seus pais eram judeus, e Bergson permaneceu culturalmente judeu, tendo abandonado temporariamente a fé em Deus após ser apresentado a teoria da evolução. Bergson era um homem atipicamente espiritual e mais tarde passou a sentir afinidade pelo catolicismo romano, que ele acreditava complementar o judaísmo. Sua atração pelo catolicismo permaneceu, até mesmo quando a Igreja incluiu 3 dos seus trabalhos no Index Librorum Prohibitorum, que identificava livros proibidos para os católicos. De fato, o funeral de Bergson chegou a contar com a reza de um padre católico romano. Se Bergson não houvesse morrido em 1941, ele quase certamente teria sido deportado para Auschwitz, para onde 74.000 judeus franceses foram enviados de Paris a partir de 1942. A resposta de Bergson, então com 81 anos de idade, aos nazistas que ocuparam a França em 1940 foi corajosa e nobre. Ele era o filósofo mais celebrado da França e havia ocupado 2 cátedras no Collège de France. Primeiro, a de grego e filosofia latina e, depois, a de filosofia moderna. Ele havia vencido o Prêmio Nobel de Literatura em 1927 e se destacado como enviado da França ao presidente americano Woodrow Wilson no esforço diplomático bem-sucedido para levar os Estados Unidos à Primeira Guerra Mundial. A França foi salva. Foi a maior alegria da minha vida, escreveu ele. Trabalhando com Wilson, ele havia presidido a criação do Comitê para Cooperação Intelectual da Liga das Nações, que mais tarde deu origem à UNESCO. Após a ocupação da França pela Alemanha, em 1940, as autoridades francesas exigiram que todos os judeus se registrassem na polícia, um prelúdio para a perda da cidadania, a obrigação de usar a estrela amarela na roupa e, finalmente, para a deportação do campo de concentração de Drancy, em Paris, a Auschwitz. As autoridades se ofereceram para isentar o distinto Bergson da obrigação de registrar-se como judeu, mas, em um ato corajoso de solidariedade com seus companheiros judeus, Bergson abdicou de seus cargos, devolveu suas honrarias e colocou-se numa fila em um dia frio do final de 1940 para se registrar na polícia. 2 semanas depois, ele morreu de bronquite. Portanto, Bertrand Russell foi extraordinariamente grosseiro ao escrever em História da Filosofia Ocidental, 1945. O principal efeito da filosofia de Bergson foi conservador, e ele punha-se facilmente em harmonia com o movimento que culminou em Vichy, transcendendo o positivismo. Em consonância com importantes filósofos continentais como Franz Brentano, de 1838 a 1917, e Edmund Husserl, Bergson começou seus estudos filosóficos com grego, latim e matemática. Como Husserl, acreditava que a filosofia era uma ciência, embora uma que transcendisse o simples positivismo. Sua primeira publicação, aos 17 anos de idade, consistiu na solução para um problema matemático proposto por Blaise Pascal, 162362, a respeito da posição de uma esfera em relação a 2 planos. Um dos professores de Bergson observou que um ganho para a matemática era uma perda para a filosofia. Fiel à sua inclinação científica, mas com uma notável
Compreensão de como a ciência e a metafísica coexistem. Bergson desenvolveu sua teoria da multiplicidade depois de estudar o matemático Georg Friedrich Bernhard Riemann, 1826-66. O teorema da singularidade de Riemann identificava a multiplicidade de um ponto. 5 conceitos bergsonianos. Bergson é frequentemente lembrado por 3 contribuições originais para a filosofia. A primeira é o conceito de duração, ou tempo vivido, que descreve como experimentamos o tempo como um fluxo, em oposição ao tempo do relógio, a série de momentos separados estudada por cientistas. O segundo é o método filosófico da intuição, que ele definiu em A Evolução Criadora, 1907, como um instinto que se tornou desinteressado, autoconsciente, capaz de refletir sobre seu objeto e aumentá-lo indefinidamente. O terceiro conceito é o do elan vital ou impulso vital, que ele usava para descrever os fenômenos naturais da evolução que não podiam ser adequadamente tratados por métodos redutivos e explicações mecanicistas. Estudos contemporâneos da obra de Bergson destacaram seu tratamento do sujeito incorporado, a experiência do sujeito de seu corpo em relação ao eu, aos outros e ao tempo. No século XXI, a atenção crescente tem sido dirigida ao conceito de multiplicidade de Bergson. O problema do tempo. Embora Martin Heidegger, de 1889 a 1976, seja considerado frequentemente o principal filósofo do século XX a ter lidado com o problema do tempo, seria errado ignorar a contribuição de Bergson no que diz respeito a esse assunto. Em Ser e Tempo, 1927, Heidegger afirma que o homem ocupa a posição de ser para a morte, sua elaboração do conceito de ansiedade de Kierkegaard. Esta visão, muitas vezes considerada pessimista, mas que não deve ser necessariamente interpretada assim, alimenta o existencialismo de Sartre e conduz ao conceito de autenticidade, da vida sem significado a não ser aquele criado pelo homem. No entanto, enquanto Heidegger identificava a tecnologia como a maldição do período moderno e possuía pouco entendimento técnico da ciência, Bergson trouxe à sua investigação sobre o problema do tempo uma compreensão especializada da ciência e um talento único para a metafísica. Bergson, como seu amigo William James, notou que a matemática e a ciência forneciam uma explicação inadequada do tempo. James fez uma descrição famosa da nossa experiência do tempo como fluxo de consciência. Em A Mente Criativa, 1907, Bergson observa que, no momento em que tentamos medir um momento, ele já se foi, já passou por nós. Em ciência, o tempo é representado por uma linha, mas uma linha é estática, congelada. Pode-se apontar para eventos no tempo, mas no momento em que se tenta capturar o evento, ele já está no passado. Na verdade, o tempo é caracterizado por seu movimento. Ele não fica parado, e nossa percepção dele pode incluir o tempo se acelerando ou desacelerando. Bergson entendeu que o tempo só podia ser compreendido por meio da experiência individual. É somente por meio da intuição o poder humano autoconsciente de reflexão que o tempo pode ser apreendido. O conceito de duração leva, então, ao problema da multiplicidade. Multiplicidade. Em Bergsonismo, o filósofo francês Gilles Deleuze, 1925-95, identifica a multiplicidade como uma característica daquilo que não pode ser contado ou explicado por métodos lógicos ou redutivos. Bergson identificava 2 tipos de multiplicidade, quantitativa e qualitativa. Em Tempo e Livre-Arbítrio, 1910, ele dá o exemplo de um rebanho de ovelhas. À primeira vista, todas elas parecem iguais, embora possamos isolar ovelhas individuais e até mesmo dar-lhes nomes. O rebanho representa uma multiplicidade quantitativa, marcada por homogeneidade. Em oposição, uma multiplicidade qualitativa envolve consciência humana. Bergson dá o exemplo da emoção humana da solidariedade, que surge, com o tempo, de uma série sucessiva de outras emoções. O ato de notar a dor do outro, se formos honestos, inspira aversão em nós, ou repugnância. Mas percebemos que se falharmos em ajudar esse outro que sente dor, então outros poderão falhar em nos ajudar numa situação parecida. Portanto, diz Bergson, essa necessidade de ajudar os outros, quando percebida, é somente pena motivada por medo. Bergson traça o que ele chama de progresso qualitativo, uma transição da repugnância para o medo, do medo para a solidariedade e da solidariedade para a humildade. Filosofia e o mundo real. Além de suas contribuições extremamente originais para o estudo da ciência e metafísica, Bergson também via os assuntos cotidianos como solo fértil para a prática da filosofia. Em O Riso, ensaio sobre a significação da comicidade. 1900, o livro mais popular de Bergson durante sua vida, ele fez as perguntas como: o que significa o riso?
Qual é o elemento fundamental no cômico? O pensador observa que, desde Aristóteles, filósofos tentaram resolver esse pequeno problema, como ele o chama, mas, para Bergson, o problema não é tão pequeno. O riso evoca, em seus sonhos, visões que são, ao mesmo tempo aceitas e entendidas pelo todo de um grupo social. Poderia ele, então, falhar em lançar luz sobre o modo como funciona a imaginação humana e, mais particularmente, a imaginação social, coletiva e popular. Nascido da vida real e semelhante à arte, ele não deveria também ter algo de si mesmo com que nos dizer sobre arte e vida. Além de ser um matemático talentoso, um metafísico e um pensador científico extremamente original, Bergson manteve seu pensamento e seus resultados assentados sobre o mundo real e prático da vida cotidiana. Ele não foi um teórico, como Einstein, em busca de teorias aplicáveis e práticas que pudessem ser usadas como fundamento por outros cientistas. Bergson estava interessado em como alguém podia fazer e entender perguntas, de modo a possibilitar a criação de teorias científicas. Com toda a sua coragem e seu entusiasmo, Bergson foi um trabalhador incansável dos bastidores da filosofia. E um exemplo do que o pensamento francês tem de melhor. Enquanto algumas estrelas cadentes da filosofia do final do século XX começam a se ofuscar, a luz de Bergson aparece mais brilhante que nunca, à medida que seu pensamento é descoberto por nossa época. Quando a empolgação com o pós-estruturalismo e a desconstrução houver desaparecido, uma discussão mais completa da obra de Bergson, que foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial e depois pelo existencialismo, será uma parte central da agenda filosófica do século XX. Eu passo de estado para estado. Eu estou quente ou frio, estou contente ou triste, eu trabalho ou não faço nada, eu olho para o que me rodeia ou penso sobre outra coisa. Sensações, sentimentos, vontades, ideias, estas são as mudanças em que minha existência é dividida e que a colorem, uma de cada vez. Eu mudo, portanto, incessantemente. Mas dizer isso não é suficiente. A mudança é muito mais radical do que estamos inclinados a supor no início. Pois eu falo de cada um dos meus estados como se eles formassem um bloco e constituíssem um todo separado. Eu digo, de fato, que mudo, mas a mudança me parece residir na passagem de um estado a outro, de cada estado, tomado separadamente. Estou apto a pensar que ele permanece o mesmo durante todo o tempo em que prevalece. No entanto, um mínimo esforço de atenção revelaria que não há sentimento, ideia ou vontade que não esteja a todo momento sofrendo mudança. Se um estado mental deixasse de variar, sua duração deixaria de fluir. Henri Bergson, A Evolução Criadora, 1944.